Você quer começar a pintar e não sabe qual é a tinta ideal para você? Você veio ao vídeo certo. Olá galera, bem-vindos a mais um guia de material. Hoje a gente vai estar falando a respeito de tinta acrílica e como eu já cantei a bola aqui, é o que eu considero a melhor tinta para quem quer começar a pintar, que ainda não tem muita experiência com pintura. Isso por várias razões. Primeiro porque ela é fácil de mexer, ela não exige muitas técnicas obscuras, você pode trabalhar muito bem e criar suas próprias técnicas com a tinta, ela permite muitas coisas diferenciadas. Ela é uma tinta que seca rápido, então você consegue resultados sentando, fazendo o desenho e terminando ele. Algumas tintas você precisa de meses para terminar um trampo. É uma tinta que não vai exigir muito material extra, não vai exigir diluente, você só vai precisar das tintas, pincéis, água e um suporte para você pintar em cima. E é uma tinta que você consegue começar sem gastar muito dinheiro. Vamos lá, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o que é a tinta acrílica. Bom, primeiro, basicamente, qualquer tinta de qualquer tipo, ela vai ser basicamente pigmentos com algum aglutinante. Esse aglutinante geralmente é o que vai dar o nome à tinta. Por exemplo, se você juntar pigmentos com óleo, você vai ter uma tinta a óleo. No caso da tinta acrílica, é basicamente pigmentos e resina acrílica. Junto com isso você também vai ter um pouquinho de água para dar consistência ali à tinta, o que vai tornar, inclusive, a tinta solúvel em água. Então você pode dissolver ela em água para trabalhar aguadas, para limpar os seus pincéis, para manter os seus pincéis sem secar. Vamos falar um pouquinho a respeito. Nosso segundo tópico a respeito de suporte. Você pode aplicar a tinta acrílica em muitas superfícies diferentes. A tinta acrílica ela vai se aderir a quase toda a superfície, com exceção de coisas muito lisas, tipo vidro, aqueles metais muito lisos, plásticos muito lisos. Nessas coisas muito lisas você consegue pegar a tinta pelo canto assim, ó, e arrancar. Então não funciona muito. Mas tirando isso, praticamente qualquer coisa você vai conseguir pintar com tinta acrílica. Bom, o nosso suporte básico de quase tudo é o papel e você pode assim pintar papel com tinta acrílica. Prefira papéis com 300 gramas no mínimo, porque você vai estar mexendo com água, uma técnica molhada. Se você usar um papel sem resistência, ele vai enrugar e estragar e rasgar. Então assim, papéis grossos, pelo menos 300 gramas. E a tinta acrílica ela não tem muita exigência quanto mega qualidade de papéis, como por exemplo uma aquarela. Ela se adere bem a basicamente qualquer papel. Eu uso muito o duplex porque eu gosto da finalização dele, mas você pode usar basicamente quase qualquer papel. Só toma cuidado com papéis como por exemplo o craft, que eles têm tendência a oxidar muito rápido, isso pode influenciar na sua tinta. Mas com exceção desses tipos de papéis, você pode usar basicamente qualquer um. Outro suporte muito comum para pinturas em acrílico é a tela, e você pode usar basicamente qualquer tela que você encontra aí no mercado. Ela adere muito bem à tela, permite você trabalhar muitas camadas, dificilmente vai sair ali alguma coisa, então sejam livres para usar a tela aí à vontade. Tecido, eu já vi muita gente querendo usar tinta acrílica para pintar tecido, pintar camiseta, coisa e tal, e eu não recomendo porque ela vai sim grudar no seu tecido, mas ela não vai resistir a muitas lavagens. Então se você pintar uma camiseta, por exemplo, com tinta acrílica, depois de algumas lavagens vai começar a sair aquela sua pintura. Então vocês podem pintar em tecido desde que seja alguma coisa que vocês não vão lavar muito, sei lá, um tecido que você vai pendurar na parede, alguma coisa assim, tudo bem. Mas tipo camiseta, roupa que você usa, que precisa lavar, evitem, prefiram realmente uma tinta específica para tecido, para esse tipo de trabalho. Fora isso, plástico, gesso, madeira, basicamente você pode usar qualquer uma dessas coisas. Se a sua superfície for um pouco lisa demais, tipo um plástico, coisa e tal, tente trabalhar com verniz por cima, mas caso não seja, não tem necessidade nenhuma de trabalhar com verniz em tinta acrílica, porque ela mesma já vai criar uma camada bem plastificada. Sim, dá pra pintar a parede com tinta acrílica, galera. É só um pouquinho caro, assim, tipo, mais pra você comprar uma tinta de parede mesmo, mas dá pra pintar a parede com tinta acrílica. Terceiro tópico, a aplicação.
E a primeira coisa que vocês precisam ter em mente quando vocês vão trabalhar com tinta acrílica é que vocês não podem misturar tinta acrílica com tinta óleo. Porque a tinta acrílica é a base d'água, a tinta óleo é a base de óleo, e daí se você colocar por cima, o óleo vai repelir a água e vai arrancar a sua tinta da sua pintura. Então tentem não misturar muito. Vocês podem misturar com outras tintas à base d'água, como por exemplo aquarela, mas evita qualquer tipo de material oleoso. Vocês podem aplicar a tinta acrílica pura se vocês querem cobrir com uma coisa mais opaca, ou vocês podem dar uma diluída nela em água para vocês terem os efeitos mais aguados. É possível simular aquarela com a tinta acrílica, não vai ficar igual, como sempre, gente, tinta acrílica não é aquarela, mas vocês conseguem dar uma simulada assim e dar um efeito bem parecido e bem bacana ao da aquarela, diluindo as suas acrílicas em água. Falando em água, a tinta acrílica ela não exige nenhum tipo de solvente. Não comprem nenhum solvente, nada, vocês só precisam de água. Então, assim, esses solventes eles são tóxicos. Tudo que vocês puderem evitar de entrar em contato com essas coisas, thinner, terebentina, solvente, essas coisas, evitem. Porque, assim, essas coisas são mega tóxicas. Então, o bom da tinta acrílica é que ela exige só água, vocês vão diluir ela em água, vocês vão manter os seus pincelzinhos num potinho com água enquanto vocês estão pintando para eles não secarem, e vocês vão lavar os seus pincéis com água e sabão. Ah, mas secou a tinta no pincel, o que eu faço? Você pode tentar tirar com álcool. Nem sempre vai funcionar. O ideal é você não deixar as suas tintas secarem no pincel. Mantenha um copinho d'água do lado e você coloca os pincéis sujos lá dentro pra você não ter esse problema. Mas se secar, tenta tirar com álcool, se não saiu, joga fora e compra outro. Desculpa, você estragou seu pincel. Com a acrílica vocês podem vir trabalhando com camadas. Vocês podem diluir para tentar criar camadas mais transparentes, ou vocês podem trabalhar com camadas mais opacas mesmo. Ela não é uma tinta tão opaca quanto a guache, mas também não é uma tinta tão transparente quanto a aquarela. Ela tá ali no meio que num limbo ali, saca? Ela é meio que opaca e transparente ao mesmo tempo, saca? E quando você tá trabalhando com camadas mais finas, ela vai te dar uma cobertura que é mais transparente, mas uma finalização que é mais fosca. Enquanto que quanto mais camadas você colocar, ela vai plastificando e ela vai tendo uma finalização mais brilhante, como se fosse realmente plástico. Quando ela atinge esse nível plastificado, ela basicamente saturou o seu papel. Muitas técnicas eu vou falar pra você, saturou seu papel, acabou, morreu, e se não tá do jeito que você quer, estragou o desenho. Porque de fato é isso que acontece. Mas aqui no caso da acrílica, você ainda vai poder trabalhar em cima, mesmo depois de ter saturado o papel. Tome cuidado que se ficar muito grosso, ela pode começar a querer descascar. Mas geralmente isso não acontece muito, é uma coisa realmente, você tem que trabalhar muitas camadas, então sintam-se livres pra trabalhar aí camadas mesmo depois ela ter saturado a sua base. Nesse caso, o suporte que você tá usando vai influenciar no resultado. Telas e papéis vão segurar camadas extras melhores do que, por exemplo, plástico. Porque qualquer coisinha que você passar ali no plástico, ela já vai estar saturando, saca? Então, essas coisas mais absorventes, tipo papel, madeira, tela, elas vão segurar melhor mais camadas de tinta. E quando vocês forem trabalhar, vocês vão perceber de cara que ela é uma tinta que seca super rápido, então é um pouquinho complicado você trabalhar degradês muito suaves com ela. Então, assim, se você quer uma coisa mega realista, mega suave, mega bem trabalhada, assim, que você pode ficar horas e horas mexendo e acertando ali, talvez tinta acrílica não seja o seu trampo, prefira uma tinta óleo, alguma coisa assim. Quando eu quero fazer algo semelhante a degradê, geralmente ainda fica bem marcado, eu vou tipo misturando tinta, vou fazer um degradê pro mais claro, eu vou colocando um pouquinho de branco, passa, um pouquinho de branco, passa, e tipo vai fazendo. Porque você mesclar as duas cores ali na tela é praticamente impossível com tinta acrílica, não rola não. Quarto tópico, agora 4 mesmo, vamos falar a respeito de qualidade das tintas. E aqui é basicamente o que eu falo pra vocês em todos os vídeos de guias de material. Pra você ter uma tinta de qualidade, você precisa ter mais pigmento. Então, mais qualidade, mais pigmento. Pigmento é um rolê caro, então quanto mais qualidade, mais cara a sua tinta. Infelizmente. O que acontece na tinta acrílica é que eles colocam menos pigmento, então você vai ter mais resina acrílica, e a resina acrílica ela é transparente.
Basicamente, se você tá pouco pigmentado, você vai passar e ela vai ser um negócio meio transparente, meio esquisito, e ela não vai pigmentar muito bem, saca? Tipo, você vai passar e vai ter que fazer várias e várias e várias camadas até você conseguir cobrir aquele espaço que você tá tentando cobrir. Lembrando que se você tem que aplicar mais camadas, você vai ter mais desperdício e você vai jogar dinheiro fora. Então, talvez, tipo assim, vale muito mais a pena você comprar ali uma tinta de uma qualidade meio intermediária do que comprar uma tinta muito, muito vagabunda. Porque você vai acabar gastando mais dinheiro com a tinta mais barata. Fora isso, as tintas de qualidade menor, não só elas têm pouco pigmento, mas eles têm pigmentos de qualidade inferior. E eles não vão resistir muito bem ao tempo, especialmente se vocês deixarem a sua pintura exposta ao sol. E basicamente vai sumir aquelas cores. Tipo assim, você expõe ao sol e ela some. Tipo assim, muitos anos atrás minha mãe pintou um quadro com umas flores assim que eram magentas. E alguns pigmentos eles são piores do que os outros. O magenta ele é especialmente ruim quanto a isso. E basicamente se passaram aí uns 10, 15 anos e as flores elas não ficaram tipo magenta rosinha. Elas ficaram brancas, porque basicamente perdeu toda a pigmentação da tinta, entende? A notícia boa aqui é que você não precisa comprar a acrílica mais super extra profissional pica das galáxias para você ter um resultado decente. Então, eu ainda vou falar a respeito de marcas, mas vocês também não vão precisar gastar, tipo, R$150 em um tubo de tinta ainda, galera. Quinto tópico, material suporte, porque todas as técnicas têm, não é mesmo? Como eu disse pra vocês, vocês não precisam usar nenhum tipo de diluente, nenhum tipo de solvente com tinta acrílica, não comprem diluentes tóxicos, porque não tem necessidade. Quanto menos você mexer com material tóxico, melhor. Então vocês vão diluir tudo em água, beleza? E como eu falei, se vocês acharem necessário para tirar de algum lugar, principalmente da paleta, a paleta funciona muito bem, usem álcool, no máximo. Sobre os pincéis, se você pinta, por exemplo, em tela ou madeira, que são suportes que são um pouco grosseiros, que tem uma textura e que agridem um pouco o pincel, eu vou sugerir que vocês comprem dois tipos de pincéis. Um mais barato, mais durinho, aqueles do cabo amarelo, sabe? Pra você dar a sua primeira camada de tinta, porque essa é a camada que mais vai agredir o pincel. Se você fizer isso com um pincel caro, você vai destruir um pincel caro e vai ter que comprar um pincel caro, gastar muito dinheiro. Então assim, essa primeira camada vocês fazem com um pincel mais durinho, mais barato. Depois vocês comprem um pincel macio, aí vai tipo do gosto de vocês. Funciona aqueles do cabo preto, do cabo vinho, do cabo azulzinho. Daí vocês vão lá e escolhem da preferência de vocês. E daí vocês vão usar esses pincéis mais macios pra vir trabalhando essas novas camadas de pintura, fazendo detalhes, fazendo as suas suavizações, essas coisas assim. O trabalho mais fino vocês usam um pincel mais caro. Fundo, coisa básica, primeira camada, vocês usam um pincel mais duro e mais barato. Agora, se você tá trabalhando, por exemplo, num papel, num plástico ou em qualquer outro suporte que não agrida o pincel, que seja um suporte mais liso, mais suave, vocês podem trabalhar direto com os pincéis mais macios, que são um pouquinho mais caros, porque aí o seu suporte não vai agredir o seu pincel e você não vai jogar o pincel no lixo. Então, nesse caso, vocês não precisam se preocupar tanto em comprar os pincéis duros. Mesmo falando aqui dos pincéis caros, macios, coisa e tal, optem por marcas de pincéis que são mais baratas um pouco. Primeiro que você... Não é uma técnica, por exemplo, aquarela, que a qualidade do pincel vai influenciar tanto no trabalho final, e também a tinta acrílica ela agride muito os pincéis, mesmo se você está trabalhando num suporte mais liso, mesmo se você está tendo cuidado de lavar direitinho os pincéis. Fora isso, você vai precisar basicamente só de um godê, uma paleta, de um prato da sua cozinha, sei lá, qualquer coisa que você consiga ali colocar suas tintas, misturar suas tintas, coisa básica. Um copinho para você colocar água, como eu disse, tenha sempre um copinho do lado, tanto para você diluir as tintas, tanto para você manter os seus pincéis sujos para que eles não sequem. Esse prato, esse copinho, peguem algum e guardem só pra vocês fazerem isso. Tipo, não lava isso, tipo, coloca pra usar na cozinha, pelo amor de Deus. Vai manchar
Então assim, tem um copo vagabundo lá que você tem que é só pra isso, um pratinho que você usa como godê, e fora isso, sei lá, pano pra você ir limpando os pincéis, alguma coisa assim, pega uma camiseta velha, um pano velho lá, que já serve, já faz aí o serviço que vocês precisam. E também, como eu disse pra vocês, a tinta acrílica ela não exige verniz, a menos que você esteja trabalhando em alguma superfície muito específica, tipo plástico, essas coisas assim. Mas, de modo geral, não tem necessidade nenhuma de verniz. A própria tinta ela já vai criar uma camada plastificada, então não gastem seu dinheiro e não estraguem sua pintura com verniz, porque verniz quase que invariavelmente vai amarelar com o tempo. Então, assim, sempre que vocês conseguirem não usar verniz, não usem. Pra fechar aqui, nosso último tópico vai ser a respeito de marcas. O que a gente tem aqui, a situação aqui no Brasil, é que a gente não tem nenhuma marca nacional que produza tintas acrílicas com qualidade profissional. Mas você tem as que produzem com qualidade, tipo, muito, muito baixa. Você tem algumas marcas nacionais que produzem tintas boas, vocês podem usar essas. Não são uma Wilson e Newton, mas vocês podem usar tranquilamente. Eu mesmo uso marcas nacionais. As marcas que eu recomendo são a Corfix ou a Gato Preto. São as únicas duas marcas nacionais que eu sei que tem uma pigmentação aceitável, que tem uma pigmentação decente e que vão funcionar pro seu trampo sem estragar e sem você gastar muito dinheiro, porque você vai ter que pagar 15 camadas diferentes. O preço médio do tubo de 20 ml vai estar rolando aí por 5, 7 reais. É uma tinta barata, basicamente, 20 ml dá pra você fazer muita coisa, menos que você esteja pintando, sei lá, uma parede ou uma tela gigantesca. Vai servir pra bastante coisa aí, então recomendo, tipo assim, principalmente pra quem tá começando. Mesmo se você tá começando, não compra, sei lá, Acrylex, cara. Você vai, tipo assim, perder, tipo, muito tempo ali, tipo, fazendo um monte de camada, sério, na moralzinha. Compra uma tinta intermediária. E claro que você vai ter, né, marcas importadas de qualidade superior. Se você quer realmente investir pesado em acrílica, talvez seja interessante você comprar. Como eu já falei, tem a Wilson Newton, Pebel, tem a Lefranc Bourgeois. Eu não sei se eu tô falando certo. Mas basicamente tem essas três marcas que eu conheço. São tintas muito boas. E essas tintas profissionais, elas costumam vender em embalagens maiores, geralmente tipo de 200 ml mais. No caso da acrílica, né, óleo você encontra menor. Mas é o que você vai encontrar e, tipo assim, não tem muito como você comparar com a de 20 ml nacional. Porque, tipo, 200 ml, tipo assim, vai custar, tipo, uns cento e tantos cada tubo. Mas vem muito mais tinta, dura muito mais, enfim. Minha recomendação aqui é a Corfix e a Gato Preto, basicamente. E o vídeo de hoje é isso. Vocês vão sentar pra você... Nossa, vou fazer minha primeira pintura aqui. Vai ser meio complicado, porque você não tem experiência. Mas de todas as tintas, eu acho que a acrílica vai ser mais fácil pra você se acostumar a desenvolver sua técnica. E então, assim, no começo ele sempre vai ser difícil, independente de qual tinta você vai escolher. Mas opte pela acrílica, porque vai acabar sendo a mais fácil no final das contas. Boa sorte aí nos treinos com pinturas e beijo pra todos. Vejo vocês na terça-feira que vem. Falou!